Fala galera, eu sou a Nani e esse é o Bate-Papo Hardcore. E hoje no Bate-Papo Hardcore a gente está aqui com a icônica camaleoa do hardcore, Nenê Altro, da Olá, lendária Dance of Days. Nenê, muito obrigado obrigada pela pelo espaço, pelo oportunidade, seja muito convite. bem-vinda. Eu que agradeço, viu? Muito feliz de começar aqui com você, é minha primeira vez, mas muito feliz que é você, que aproxima seu público sempre, que faz com que a gente se sinta à vontade. Eu falei, tem que ser com ela, precisa ser nesse momento. Ruivas. É isso aí. Nenê, depois de tanto tempo, tantas criações, impactando a vida de tanta gente, o que você sente hoje quando você olha para o dance do começo? O que você olha, o que você percebe nessa trajetória de dance, o que veio de evolução, o que trouxe de aprendizado? A Dance of This, né? Ela tem um lugar muito especial na minha vida porque ela é o meu diário, né? É, Quando eu decidi começar com a banda, foi porque eu já vinha de uma caminhada de bandas antes que eram muito. Não que o Dance não seja uma banda política, mas elas é uma banda muito. Era mais focada no protesto, numa coisa mais de enfrentamento, tudo. E quando eu quis começar a Dance of Days, foi porque eu quis falar um pouco do que eu sentia, né, das coisas que eu pensava, do meu universo, e narrar as minhas transformações, né? Entendendo que isso também é política, né? Entendendo que isso Sim, também é uma forma de você evoluir no âmbito individual e coletivo, né? Porque a partir do momento que você partilha a arte, você partilha o seu desenvolvimento. E é muito legal olhar e entender, né, hoje, por exemplo, hoje olhando lá para trás, para o primeiro álbum em português, por exemplo, que foi A História Não Tem Fim, entender muita coisa que eu só imaginava lá e que hoje, passada toda a jornada, todas as quedas, vitórias, tudo que aconteceu aí sim. nesses 25 anos desde A História Não Tem Fim, né? É... O que eu queria dizer, o que eu estava buscando lá atrás, né? Poxa, quando eu falava isso, eu já estava vendo lá na frente o que eu estava querendo, mas não sabia ainda o que era. Então é uma coisa muito linda. Para mim é muito legal. E é muito bom poder revisitar, sabe? Poder olhar para trás Sim. ali e ver cada passo como foi dado e olhar isso, né? Com um lado humano e com muito carinho, que é o que a gente tem que ter para nossa jornada, né? Porque se a gente já nascesse na perfeição, né? Como que a gente iria evoluir, né? Então Exato. a gente só aprende de forma empírica, só aprende ali experimentando, errando, acertando Sim. e escolhendo sempre o melhor caminho. E a história não tem fim mesmo, né? Não, não, Já de jeito era, já nenhum. estava prevendo alguma coisa ali, começou prevendo alguma coisa. Sim, sim. É engraçado isso, né? Porque o título, a, a história não tem fim, ele vem de uma referência lúdica da minha infância. Quando eu era criança, eu estava já dentro de algumas questões, assim, sabe? Poxa, mas será que vai ser assim? Será que vai ser daquele jeito, desse jeito? E eu assisti um especial de televisão chamado Plunct-Plact-Zum, né? Que era uma música do Raul Seixas até. Sim. E tem uma música que, se eu não me engano, é da Maria Bethânia, composição do Guilherme Arantes, que é Brincar de Viver, que fala assim, você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Veio daí. Isso ficou na minha cabeça como uma referência de não vai acabar, sempre vai ter o dia de amanhã, a gente sempre vai evoluir, nada que acontece aqui é permanente, né? Me trouxe pela primeira vez o conceito de impermanência, né? Então, desde a infância até aquele momento ali que do álbum, isso já era uma referência de formação de que as coisas sempre vão ter continuidade e vão sempre poder melhorar e ser vividas de uma outra forma. E foi por isso que eu dei o nome do álbum nessa Muito energia. legal. Referência, inclusive, é um assunto que eu queria abordar aqui, porque desde a primeira vez que eu parei para ouvir, eu conhecia Dance de nome, há uns anos atrás, depois eu fui ouvindo mais, meu marido apaixonado com ele, eu comecei a amar, a frequentar os shows, fiquei muito chateada, inclusive, quando eu cheguei a morar aqui na Lapa, que eu sou do interior, e descobri que tinha os shows aqui na Moshake, tipo, eu poderia ir 5 minutos andando, e não tem mais. Fiquei chateadíssima, que era aqui pertíssimo, e as referências sempre me pegaram, eu falei, quem é essa pessoa que compõe isso? Ela morava na biblioteca, ela lia o tempo todo, porque são muitas referências que você vai pescando ali nas letras, até mitológicas. Eu queria saber de onde vem tudo isso. Você lê muito, está sempre envolto em cultura. Eu tive
muitas influências, assim, para essa carreira literária, né? Uma das grandes influências da minha vida foi meu avô, né? Que ele viu logo cedo que eu tinha essa aptidão, para leitura, para poesia, tudo, né? E sempre me incentivou na leitura, sempre me dava coisas assim para eu ir desenvolvendo. E ele fazia uma coisa de, não é só me dar um livro, né? Ele me dava o livro, depois Deu ele me perguntava o que eu incentivo. tinha entendido, o que que era, não sei o quê, e assim, né? E desde aquela parte de formação política, né? Meu avô era do PCB, né? Então a gente conversava muito, né? Sobre questões políticas, né? E quando ele viu também interesse pela mitologia, eu lembro de um Natal assim de adolescente, pré-adolescente, né? Meus primos ganhando tipo trenzinho, essas coisas assim e tal, né? E eu ganhei um bestiário medieval que era o que ele achava, ele via que eu gostava, né? Ele comprou um parecido com o dele para mim. E é daí que veio a mantícora, né? Daí que veio um monte de coisa que eu fui Sim, pegar depois, né? Mapa Mundi, versão velha, né? Versão antiga, né? Com outros continentes, enfim. E esse avô foi quando alimentando ali esse espírito curioso, né? e também com o anarquismo, né? Porque quando eu comecei no punk ali e estava falando de anarquismo de uma maneira muito confusa, né? Adolescente para adolescente ali falando as coisas que se acaba repetindo do que você escutava, ou dos punk na rua, ou das coisas que você lia de maneira rasa, né? E ele me levou no Centro de Cultura Social, né? E um amigo dele antigo, né? Que era o Jaime, tomava conta ali do centro. E ali foi onde eu tive a minha formação política em termo literário também, né? Conheci muita gente, muitos escritores, muitas pessoas ali que me ajudaram nesse desenvolvimento. Então, a literatura sempre fez parte do meu universo, né? Dentro da nossa própria galera punk ali do final dos anos 80, começo dos anos 90, eu também tive a sorte de participar de um grupo punk que era ligado ao anarquismo, né? E que trocava muita cultura, né? Então, se nos lugares o pessoal trocava disco, fita ou soco, né? No nosso meio a gente trocava livro, né? Então, Se alimentava entre si ali para crescer. era Era a uma outra ferramenta, coisa, né? né? Era a Então, ferramenta que tinha. isso era muito interessante, né? Muito interessante e me ajudou bastante na formação do que eu sou. E também do que nós somos hoje, né? Porque a gente consome também tudo que veio daí, né? É É legal importante isso, saber né? essas referências, porque também acaba nos formando, também faz parte da nossa formação. Sim, é muito legal isso. E dentro dessas letras, Dance sempre trouxe muitas referências, muito sentimento nas letras, né? Colocou muito honestidade, muito sentimento nas letras. De onde vinha essa motivação? Assim, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso colocar isso no papel, eu preciso musicar isso e distribuir para as pessoas o que está dentro do meu coração, que é uma coisa tão íntima, que às vezes a gente até escreve no diário e tal, mas não coloca para fora. Exige uma certa coragem de colocar tanto sentimento para fora. De onde veio isso? Eu preciso colocar para fora e espalhar o que eu estou sentindo. Essa é uma coisa minha, né? De ser uma pessoa muito aberta, assim, também, né? Uhum. Mas dentro de formação musical, eu cresci ali no punk, né? O punk, ele sempre teve essa coisa meio do ódio, protesto, não sei o quê, mais violenta, né? Visceral. E isso, por um lado, me agradava ali com aquela coisa da adolescente, né? E por outro, ainda não me identificava ali, né? Era uma coisa que me repelia de uma certa forma. Até que eu conheci o Cólera. Até que eu conheci o Cólera, que era uma banda que falava de uma outra maneira, do Pela Paz em Todo Mundo, ali em diante, ali, sabe? Falava de um lado humano, observava as questões de um lado humano, né? E falava do tema, eu sinto isso, eu não acredito que isso esteja acontecendo, e não sei o que e tal. Sim. Ali eu comecei a desenvolver essa visão. Lá atrás, comecei a desenvolver essa visão ali, né? E quando eu pensei na transição do Personal Choice, que era uma banda mais política, né, mais reta, assim, né, nas coisas que falava, para uma coisa mais emocional, né, onde eu me orientava era nesse sentimento que eu tive quando eu conheci o Collor. Essa coisa que eu falei assim, eu quero que as pessoas recebam essa mesma coisa boa que eu recebi ali, sabe? Sim. E que tenham esse canal de falar, poxa, é assim que eu me sinto, é assim que eu vejo as coisas, esse é o impacto que tal situação causa na minha vida, o prisma qual eu enxergo. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver, né? E fui aprimorando, né, ao longo dos discos. Sim. E carregou uma galera contigo aí, né? Falando de sentimento, gritando com força, pulando, com Sim, bastante sim. sentimento. Eu Bastante acho assim, né, intensidade. quando a gente começou com a Dance of Days ali, a gente ficou num momento de transição ali, entre o que era o hardcore melódico, o punk, assim, tal, né?
e o que veio a se tornar o emo depois, Sim. né? Por quê? Porque a Dance of Days era uma banda punk. Era uma banda punk que falava de emoção, né, em primeira pessoa, com base literária e também ali trazendo política, né? A gente, se Uhum. você for pegar o próprio História Não Tem Fim, ele é um disco que tem Me Leve às Estrelas e tem Covos do Paraíso, né? Ele tem Balada do Corcel e tem Carro-Bomba, né? Então, ele tem os dois lados equilibrados, né? O lado da política ali mais visceral e o lado emotivo de você enxergar as coisas da vida de uma outra forma, que eu acho que é esse o equilíbrio para o plano de Dance of Days caminha. Na época, o pessoal mais antigo chamou a gente, porque a gente estava cantando em português, né? Que nós somos uma das primeiras bandas desse segmento que canta em Sim. português, de hardcore sertanejo. Cardinejo, né? Né? E o pessoal mais novo, que não entendia ainda o que era a Dance of Days, eles não entendiam a gente como parte, né, do que estava surgindo ali da galera emo, né? Porque a galera emo era uma outra temática Sim. nas letras. A Dance falava de umas coisas que às vezes incomodava a família de quem dessa molecadinha que estava escutando ali, entendeu? Então a migração para uma temática mais segura, né, foi da onde começou essa galera da geração ali que cresceu assistindo a Dance of Days, né? Você via um monte de banda que eu apoiei ali no começo, que eu acho muito legal, o caminho que trilhou, NX Zero, o Fresno, o próprio Glória, foram bandas que cresceram ali na primeira fila do show da Dance of Days cantando junto, né? Teve esse berço aí, né? O primeiro show da Fresno foi abrindo para Dance of Days em Porto Alegre. Né? Então, eu lancei disco, né? Ajudei a divulgar a Fresno em São Paulo, Sim. né? E todas essas bandas. Sempre que eu pude, eu coloquei para abrir para Dance of Days para poder divulgar e abrir espaço. E ainda assim, né, eu sentia que era uma outra geração que estava se formando Era ali, né? diferente. Estava nascendo uma coisa nova, né? Era uma coisa nova, que respeitava a posição da Dance of Days, mas que era uma coisa diferente. Era uma coisa que estava começando ali já com Sim. uma outra visão, tal, né? Mas deve ter E sido um momento bem confuso também essa transição para todo mundo que estava acompanhando ali, o movimento no geral, essa transição de Personal Choice para Dance of Days, esse movimento todo, porque era muita coisa nova surgindo, era se desligando um pouco do punk e se ligando um pouco mais no sentimental, uma coisa muito diferente, ninguém estava adaptado a isso ainda, né? Ainda era uma novidade, então tudo meio confuso, né? até porque as pessoas elas esperam que tudo na vida siga uma certa fórmula. Sim, caiba numa Né? caixa. Esperam que, ó, isso aqui acaba aqui, começa aqui e tal. E se a pessoa for esperar isso seguindo uma pessoa como eu, ela vai enlouquecer, Vai porque virar. porque não tem como, né? Para mim, o que eu sinto vem acima até do que eu penso, entendeu? Então, eu vou deixando a coisa acontecer e para mim não tem meio termo. Toda Deixa fluir. mudança, toda experimentação que eu faço é 100%, eu me jogo de cabeça. Então, A gente percebe. então é aí que as pessoas se perdem um pouco para tentar me acompanhar. Dá um trabalhinho para acompanhar, mas é isso, é deixar livre a É isso. inspiração voar, né? Uhum. E todo mundo acompanhando, tá todo mundo na mesma página hoje em dia, né? Tá todo mundo Ah, na mesma sim, página acompanhando e gostando dessa mistura toda. O que fez sentido para o fã de verdade foi a mistura, né? Foi tudo sim, isso que sim. engloba o que é o Dance of Days hoje. E me deu muita força, sabia? Porque, somente com essa questão da identidade de gênero, sabe? Lá no começo, eu sempre dei alguns indícios filosóficos, tudo, né? E ali no Lírios, que foi quando eu mais abri o que estava acontecendo comigo ali, Sim, né? E também foi onde eu sofri alguns traumas que eu mais retraí, né? Se não fosse o apoio das pessoas ao longo da jornada, teria sido muito mais difícil para mim, sabe? Porque no Lírios, como eu me vi sem saída, eu caí em depressão, né? E todo mundo acompanhou. Eu caí em depressão, caí sim, no alcoolismo, né? Foram os piores anos da minha vida. Mas também me reerguer foi uma coisa coletiva, foi uma coisa que eu tive muito apoio sim, e também foi um exemplo, né? De que não importa o fundo do poço que você esteja, é possível sair e é possível vencer, né? Então sim. eu celebro essa nova história junto com todo mundo que me acompanha. Para mim está sendo uma coisa muito linda. Ai, que bom fazer parte de um público que realmente abraça. E eu tinha essa pergunta, inclusive, você se sentiu na sua transição, enquanto mudança para a Nenê, foi abraçada, foi acolhida dentro do seu público, dentro da cena hardcore no geral? Dentro do meu público. Dentro do seu público, sim. Dentro do meu público, eu posso dizer que o público autêntico, né? Foi 100%. Algumas pessoas que nunca entenderam se essas paredes falassem, por exemplo,
pararam de gostar de Dance, né? Mas também foi porque nunca entenderam a proposta da banda, né? Então, Sim. Qual era a dúvida entre Marte e Ama Marte, gente? Pelo amor de então. Deus. E a cena hardcore nunca gostou da Dance of Days, vamos falar a verdade, né? Dance of Days sempre foi a pedra no sapato da cena hardcore, porque a gente não tá ali fazendo tudo que todo mundo faz, a gente não tá ali abraçando os mesmos patrocinadores, os mesmos empresários que gostam de organizar grandes festivais, e os preços exorbitantes de tudo, e que as pessoas vão se acostumar com isso. A gente sempre teve ali na contramão, né? São raros os festivais que ousam chamar a Dance of Days para tocar, porque sabe que vai ter palavra no palco, sabe que vai ter coisa que vai ser dita lá, que vai ser incômoda. Então, eu tô pouco me importando com a cena hardcore. Eu quero mais saber se o meu público, se as pessoas que gostam do meu trabalho entendem e o que eu também tenho a aprender com a contrapartida desse meu público. Agora, com os outros, as pessoas sempre vão falar, né? Da música. Mas tá cumprindo o papel de artista, né? A arte tende a incomodar. Esse é o papel da arte, né? Tem que incomodar. Esse é o papel que eu cumpro muito bem. A gente percebe. Mas a gente gosta. Seguimos aqui há anos e anos seguindo. Onde tem dance, estamos lá. É isso. E você sente que mudou muita coisa desde do começo, desde lá de Personal Choice, nessa cena toda, essa parte de não abraçar, de não incluir, que é mais antiga, melhorou um pouco ao longo do tempo? Você acha que deu uma estagnada em alguma coisa? A galera ainda segue meio fechada? Eu acho que ali em 2001, quando saiu Paredes, né? Ali foi uma barra, sabe? Porque a gente era uma banda sozinha contra todo mundo, do punk ao hardcore, forçando um ambiente de pertencimento e de acolhimento. A gente estava criando um lugar novo, que às vezes era recebido com intolerância, shows que terminavam em pancadaria, né, que muita gente pôde acompanhar, escolta para fora de cidade, do interior, enfim, um monte de coisa assim que aconteceu. E enfrentamento mesmo. Até que se tornasse uma coisa que hoje é uma convenção da cena, não pode ser homofóbico, não pode, não sei o quê, senão você pega, não sei o quê, tal, é cancelado e tal. Até chegar nisso hoje, teve gente que teve que dar a cara a tapa. Sim. Teve gente que teve que estar ali enfrentando e fazendo. Isso aí, as pessoas pensam que sempre foi assim, que aconteceu no Passe de Mágica. Não foi. Sabe, se não fosse o Cólera lá atrás, a Dance of Days e várias outras bandas que se posicionaram ali no começo dessa cena hardcore, as coisas não seriam assim como são hoje. Não seriam abrindo caminhos para a galera, né? Então. Para poderem ser cancelados mais tranquilos. Era diferente o cancelamento antigamente. Eu acho que essa questão do cancelamento também é meio complicada, mas é porque o cancelamento, ele, de certa forma, ele impede a possibilidade da evolução e reintegração, né? Que é uma coisa que a gente, enquanto sociedade que busca evoluir, tem que sempre entender. Se a gente não apoia a pena de morte, Sim. por que a gente vai apoiar a morte em vida? Exato. Que é o cancelamento, né? A gente tem que sempre dar a oportunidade da pessoa se reintegrar e melhorar e evoluir. Senão, Sim. que raio de cena humana é essa que a gente está tendo? Que não abraça, exatamente. Que não abraça. Né? Então, é isso aí. Mas eu estou dizendo nessa questão de hoje, de ser uma convenção simples. Né? A homofobia é errada. Não, na época era muito questionado ser errado. Sim. Era comum, né? Então, e é isso que a gente bateu de frente ali. Né? Então, isso aí foi um aspecto. E o outro, o lado que eu vejo, né, já falando agora do público da Dance of Days, é muito maravilhoso ver ali as pessoas adolescentes de 14, 15 anos que estavam ali assistindo, né, hoje levando filhos assim no show e Sim. com visões assim que os filhos e filhas dessas pessoas já têm uma visão de mundo melhor, já tem uma visão de mundo, né, Diferente. Muito mais legal, muito mais bonita, mais evoluída. Então eu acho isso tão legal, tão bonito de se ver também, né? Eu acho que esse é o maior tesouro, sabe? E eu tô vendo, principalmente agora, nos shows mais atuais, principalmente, eu acho que depois da transição, uma galera mais jovem nos shows. Sim. De onde essa galera está descobrindo, que não veio lá de trás, essa galera tá vindo e tal, pro underground, e um povo jovem, assim, você acha que eles estão sentindo realmente o que é esse movimento, o que é essa cena, desde sempre, ou se transformou em algo novo? Eles já vêm com outro pensamento, né, com uma coisa nova, fresca ali? Vem, né? Tem bastante gente que vem, nova, né?
E eu falo, tem muitos Ícaros e Sofias ali, porque são filhos de pessoas que já são, os filhos das fãs da Sofias já são adolescentes, já estão ali na... Sim, a gente está cumprindo nosso papel, estamos levando, tá? Temos adolescente, Então, temos é isso, criança né? aqui, a gente está levando. Então, junta esse pessoalzinho aí com o pessoal que você às vezes conhece na escola, ou às vezes tá ali, não sei o que, vai tá trazendo, e tá Sim, vindo uma galerinha nova também, né? E isso é uma oportunidade de mostrar, né? Mostrar um outro momento e experimentar como isso vai acontecer agora, daqui em diante, que eles já estão vendo a Nenê, né? Como sim, vai, como deve ser, ó, eu gosto de uma banda que a vocalista é trans, é uma senhora, né? Uma avó, sim. Uma avó. né? Então é isso. Muito legal isso, né? Muito diferente. Eles já comprando o pacote completo, né? Porque a galera que veio desde o começo foi acompanhando cada lançamento. Eles já estão pegando uma obra inteira, muita coisa, né? Muita coisa foi construída nesse tempo. Eles já ficam, meu Deus, o que que é isso? Eu tenho muita coisa para consumir aqui, né? Muito Muito bom. legal. E dentro dessa obra toda, tão longa, tão vasta, tem alguma música ou algum álbum, alguma coisa, alguma frase que foi escrita e hoje ganhou um significado diferente, assim, tipo, não sei se eu penso da mesma forma, ela dá para ser aplicada de uma outra forma na Eu acho realidade de que hoje? eu acho que tudo tem os seus dois lados, né? Para mim, cada frase ali, ela marca um momento muito específico dentro da minha jornada, né? Eu enxergo ela ali, né? Desde o porquê que eu disse ali, este mundo não merece nossa tristeza, né? O que eu estava querendo dizer naquele momento, né? Ali era uma questão clara de identidade de gênero que eu estava ali Lutando. passando, né? Em Vaudeville. E o próprio Pecado de Não Viver a Vida, que era, era uma força que eu estava trazendo ali, né, dentro do mesmo disco. Esse foi um disco muito especial. E várias outras que vieram depois, né? Claro, tem esse marco, né? E hoje, pensando em como isso faz sentido de uma maneira mais ampla, já carregando todo o peso de uma jornada, né? Traz um outro prisma também, né? Um prisma até mais forte, né? Então, eu procuro ter sempre esse equilíbrio, esses dois momentos ali, sabe? Quando chegar a... Porque é legal, né? Você ver tudo que aconteceu de um momento até o outro. E eu creio que deve ser assim, né? Para as pessoas que acompanham a Dance of Days também. E cada um entende de uma forma também para o seu momento de vida, né? O seu Então. ali, ao escrever, é um momento da transição, a questão de gênero. Por exemplo, às vezes eu ouço algumas dessas letras aplicando ao meu momento de um luto, e faz todo sentido também, como se tivesse sido escrito para isso. É muito legal que você vai encaixando na sua situação do dia ali, daquele momento que você está vivendo, e as letras da Dance traz essa força, né? Queria aproveitar, inclusive, para falar sobre esse sentimento do fã de Dance of Days, que fala como uma trilha sonora de sobrevivência das letras, né? Muita gente fala da dance dessa forma, né, como sobrevivência. Você realmente acredita nisso? Você viveu isso na prática? Que a arte salva vidas, pode salvar as pessoas? Ah, sim, né? Vou citar duas músicas. Paredes. A Paredes, que foi até a minha transição de gênero, era um lugar onde eu respirava. Então, cada show, para mim, era um momento de respiração. Era um momento de... Aqui eu tô conseguindo, nesses 3 minutos, eu tô conseguindo ser um pouco o que eu sou. E o que muita gente não sabe é que ali na Valsa de Águas Vivas, eu já estava lidando, essa questão do gênero, ela sempre foi muito profunda para mim. E como eu não conseguia entender, eu sabia o que era, mas eu não conseguia lidar e entender, era infernal dentro da minha cabeça. Isso. Então, na Valsa de Águas Vivas, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente decreta, né? Ali eu fiz um decreto. E mal sabia eu o que isso ia resultar na minha vida. Resultou no Lírios aos Anjos em 15 anos de depressão. Ali eu disse adeus, Sofia. Pouca gente sabe, mas Sofia era a maneira com que eu me referia ao meu lado feminino. Hoje, Realmente hoje, não eu, não, sabia. hoje eu não chamo mais por esse nome, né? Mas na época ali, era o jeito que eu falava, né? E toda letra, se você for ver bem, faz sentido nesse sentido, porque eu tô falando, né? Tô dando um adeus, né? Mas nem vou pensar se me chamar para fugir contigo outra vez. Quem sabe um dia, né? Uhum. E eu só fechei esse arco com a última música do álbum Nova História, que foi Sofia, né? Ali foi quando eu consegui botar a pedra final nesse decreto aí e falar, ó, eu estou aqui, Sim. né? Eu não vim para ser aceita, eu vim para ser mudança, A né? nova história veio para Então, dar vida a tudo isso. então e foi, eu pensei, por exemplo, essa música aí é uma jornada de sobrevivência, né? Onde Isso marca o muito a vida das pessoas, né? então, Sentir que foi algo de sobrevivência. E teve algum outro momento, além desse momento de transição e das pessoas entenderem e luta contra a homofobia e tudo mais nas letras, teve algum momento que você
percebeu, marquei a vida das pessoas. A partir daqui eu sinto, comecei a sentir de verdade que eu tô ali dentro desses coraçõezinhos que estão cantando no meu público. Acho que desde o começo ali, né? Desde sempre. Desde o começo ali da História Não Tem Fim. E eu vou falar por mim, tá? Do meu lado aqui. Sim. Quando eu decidi erguer a cabeça. Ali eu me sentia muito sozinha e mal querida, entendeu? Eu me sentia, tipo, abandonada e eu não conseguia enxergar o amor das pessoas, de tanta coisa que eu tinha contra mim, porque eu odiava a pessoa que eu era, eu odiava a pessoa que eu tinha me tornado, como eu agia, como eu vivia, odiava tudo aquilo. E mesmo após a transição, isso não é um interruptor de luz que você liga e desliga. Eu respirei ali, mas eu continuei me odiando. Continuei ali, tipo, não quero mais ter banda, não quero mais ter carreira artística, não quero mais ter isso, né? E aí aconteceu, né? O universo não dá ponto sem nó, né? Eu vim aqui para Cananéia, a Aline sabe, disposta, nem podia ouvir falar o nome Days of Days, porque me trazia toda a dor do que eu Sim. tinha passado, me trazia toda a dor do que aquilo representava. E a Aline sempre foi muito fã, né, da banda, né? Então, ela via as redes sociais, né? E ela falava, olha o que essa pessoa tá falando de você, que legal, não sei o quê. Olha o que você representa pra essa pessoa, não sei o quê, todo dia. Imagina Te fazendo enxergar, tirando as vendas ali, né? Um ano ali, todo dia, até que eu acordei e decidi voltar com a banda. Foi quando eu comecei a preparar o retorno em 2022. E esse ambiente, né, essa mudança de sair da cidade grande, que tem tudo a ver, né, com as letras mais urbanas e tal, sair da cidade grande, morar numa ilha, como esse ambiente impactou as suas letras, a sua mudança de vida também, né, como foi parar aí do nada, como você chegou até a ilha, tá impactando bastante a sua criação? Por todos os dias, né? Quando a minha transição se tornou pública, não sei se você acompanhou na época, Sim. eu sofri um linchamento virtual, né? Não por parte do meu público, mas por parte de todo esse negócio aí de cenário de cena que tem em volta. E aquilo estava me enlouquecendo. Tanto que eu acabei parando numa casa de acolhimento para mulheres trans, que foi a Casa Florescer, né? E foi ali que eles me deram apoio psicológico, orientação legal para brecar o que estava acontecendo na internet, né? E conseguir respirar e calar a boca do monte de gente tava falando um monte de merda, né? Enfim, e só que eu ainda estava nessa reatividade. Eu ainda estava ali, tipo, poxa, por que as pessoas não me entendem? Né? Por que as pessoas não conseguem respeitar isso? E eu ficava lá no Instagram respondendo, olha, não sei o que, é isso, isso e isso, meu, poxa, não sei o que. A pessoa já tinha decidido o que queria ouvir, já estava lá só para ódio, né? E eu ficava nisso. Aí foi quando a Aline apareceu, né? A Aline apareceu e falou assim, ó, eu moro em uma ilha, vem para cá para esquecer disso, assim, ficar um tempo, descansar desse povo, né? E eu aceitei o convite e vim. E quando eu vim para cá, eu vi que eu nunca tinha conhecido praia na vida, né? Nunca tinha conhecido, nunca tinha, que é uma ilha pequena, uma reserva ambiental, Golfinho, Guará Vermelho, Quero conhecer. outro rolê, assim, sabe? E foi quando eu me apaixonei, né? Pela ilha, pela Aline, começou toda essa história, assim, sabe? De Cananéia, né? E a transformação, porque aqui eu pude me desligar do mundo, né? Até porque tem pouquíssimo sinal de internet, né? Então eu pude me desligar do mundo, pude viver o que eu esperei 50 anos para viver. A gente estava em pandemia também, né? Então o isolamento foi duplo, né? Então aqui eu pude entender o que estava acontecendo comigo, o que era que eu queria de verdade, e foi onde aconteceu esse processo que eu falei para você, da Days of Days voltar a respirar dentro de mim e Sim. voltar e eu compor a nova história. E aqui sempre fez parte de um caminho, né, que eu busco, né? Eu amo morar aqui na ilha, amo muito, mas eu busco uma coisa muito mais isolada ainda. Eu busco o Walden, do Turô. Assim, eu busco morar no meio da floresta Do nada. de forma autossuficiente, né? Energia solar, água do rio, comer do que planta. Esse é o meu objetivo de vida e estou caminhando para isso. Né? Então, em breve, É o mais eu vou estar assim. natural possível. Sim, Vamos ver o sim. que essas mudanças vão trazer de letras pra gente sofrer. Muita coisa boa, pode ter certeza. E depois de tudo isso, tanta bagagem, tanta história, lugares, pessoas, traumas, o que ainda te deixa inquieta, assim, o que te motiva a criar? Eu preciso colocar mais de mim no mundo. Eu acho que a gente sempre tem o que compartilhar, sabe? De uma maneira de você enxergar todo dia é um novo momento. Todo dia é uma nova etapa. E dentro da esfera da Days of Days, compartilhar essa forma de ver coisas
eu acho que é até uma obrigatoriedade de continuidade da narrativa, né? As pessoas esperam para ver o que vai dar daqui para frente, para onde que a gente vai desse raciocínio filosófico, né? Porque ao mesmo tempo que eu fechei arcos na nova história, arcos filosóficos, muitos foram fechados ali, teve arco do Volta da Águas Vivas, teve arco do Insônia, teve vários arcos que foram fechados na nova história. Mas eu também abri muitos. Né? Abri muitos novos pontos filosóficos para a gente começar a estudar nos próximos discos aí, né? Sim. E que eu quero começar a continuar a desenvolver. E fora, né, que por mais que a gente, né, viva uma outra realidade, nós fazemos parte de uma vida coletiva, né? Nós fazemos parte de um universo, né? E com muitas coisas erradas, muitas coisas que a gente tem voz e tem até uma obrigação de se posicionar, né? Com um ponto de vista que a gente acha mais ético, né? E mais que possa levar um desenvolvimento de uma maneira mais evoluída para as questões, né? Somente essas questões de gênero, de própria questão de classe, né, de guerra classista, né, Sim. de luta social, eu acho que isso aí nunca vai ficar fora, né, nunca vai ficar fora da visão da Alice of Days. Sempre importante, né? Sim. E depois de tudo isso, o que é a Nenê de hoje, depois dessa bagagem toda, dessa maturidade, dessas vivências, qual seria o recadinho para a Nenê lá do começo, um conselho, alguma coisa, tipo, acalma que vai dar tudo certo, viva mais. O que você diria para você do começo? Para ir vivendo um dia por vez, né, porque a tendência da pessoa que pega você num certo momento da sua vida é te julgar por uma pessoa que você já não é mais, entendeu? Ela achar que você vai ser sempre uma pessoa que está lá atrás, que nunca vai mudar, nunca vai evoluir. Então, você atravessa um período da vida e a pessoa só vai chegar a esse período da sua vida. Ela não vai chegar que você já fez isso, fez aquilo, ó, isso faz 20 anos, isso faz 30 anos, isso faz 10 anos, a pessoa Sim. vai sempre falar. Então, o que eu diria para mim é olhe mais para dentro, né? Olhe mais para dentro, você vai ganhar menos cabelo branco, assim, de botar assim e tal, né? E aprenda logo, né? Não fique esperando até 2025 para 2005, né? Para aprender que as pessoas sempre vão falar, né? Sim. E quem conheceu no passado tem que conhecer de novo, né? Porque a gente está sempre em evolução, né? O ser humano, ele tem essa coisa maravilhosa, né? De que você conhece a mesma pessoa de maneiras diferentes todos os dias, né? Então, amanhã eu já vou ser outra pessoa. Isso é lindo, né? Então, senão nós seríamos objetos, né? Até essa plantinha linda aqui, ela já não é, Ela muda. todo dia uma outra coisa, né? Então, é isso. Amanhã ela já está florescendo, exatamente. Eu acho maravilhosa essa ideia da gente poder mudar, da gente poder se transformar em outra pessoa, ter novas opiniões, evoluir, né? É isso, a gente está aqui para isso, né? Sim, com certeza. Nenê, queria te agradecer demais pela confiança, pelo seu tempo. Muito bom falar contigo, sabe que te admiro bastante, há bastante tempo seguindo a Dance ali, acompanhando. E agora queria deixar uma experiência minha aqui. Eu sempre vou nos shows com meu marido e a gente faz questão de se gravar. Eu fiz essa página, inclusive, porque eu sempre gravo muitos takes do show, gritando em cima. Mal se ouve a sua voz, ouve a minha, gritando em cima. Mas a gente faz questão de gravar pelo menos o finalzinho da vitória, pelo menos um pedacinho da gente declarando junto, sabe? Ai, que Um estado lindo. eterno de felicidade, a gente declara de todo o coração, todas as vezes. Eu Esse queria é um compartilhar decreto muito contigo, que é um poderoso. costume nosso. Você Oi? sabe que eu faço questão de terminar o show com uma vitória, porque esse é um decreto muito poderoso. Nós estamos Sim, decretando em coletivo a nossa felicidade, entendeu? É uma força tremenda isso aí. sim, e todos juntos ali. A energia que tem É, esse momento do show nunca pode faltar, porque com a gente certeza. volta renovado para casa, de verdade. Sim, sim, com É muito certeza. importante. Eu sempre gravo esse finalzinho, eu gravo a gente, a nossa carinha ali, gritando um pouquinho, declarando, porque é sempre importante renovar os votos, né? É isso aí. A nossa Obrigado, viu? Obrigado declaração. pelo espaço e parabéns pela iniciativa de vocês aí, tá? Muito obrigada. E agora, para finalizar, queria que você divulgasse aqui os arrobas, onde encontrar a Dance, os próximos projetos, os próximos passos da Dance, também o que está acontecendo agora de Nenê Altro e o Mal de Caim, e também queria saber sobre o novo projeto, e também queria saber se eu estou pronunciando certo, hein? Cara Zux, essa é a É, pronúncia? cara azul. Cara Azul. Conta um pouquinho pra gente de tudo isso que vem aí, como Nenê Altro e Mal de Caim, com Dance of Days e com Cara Azul. Agora eu falei certo. A Dance, eu gravei a nova história, né? Eu compus ela aqui na ilha. Foi um processo muito legal, porque foi o primeiro disco que eu compus todos os instrumentos, né? Bateria, baixo, teclado, tudo que tinha foi eu que fiz Tudo. ali. E eu fiz uma demo, né? E aprendi a gravar aqui na ilha, porque aqui na ilha não tem estúdio, tá? A gente estava em pandemia, e eu tive que aprender a gravar, né? Então eu aprendi a gravar
e fiz o primeiro disco da Dance of Days dessa forma, mandei para eles em São Paulo, eles tiraram, gravaram lá no estúdio, né? Aí eu coloquei a voz, a gente fez a mixagem, tudo. E esse é um disco que eu quero trabalhar bastante ainda, porque eu entendo dentro da discografia da Dance of Days que o nosso público demora de 2 a 3 anos para aceitar um disco novo, né? Sim. Demora um É pouquinho uma até coisa muito conhecer assim, ó, bem, vamos com calma aí, que você vai mexer numa coisa muito séria, né? Então, demora familiarizar, é muito sentimental. 2, 3 anos para aceitar, né? E agora eu quero começar a divulgar e trabalhar mais esse disco aí ao vivo. E nesse processo, eu comecei a gravar também o Mal de Caim, né? Nenelto Mal de Caim. Eu gravei o Desgênero, que foi o primeiro disco também da Mal de Caim que eu gravei tudo. Só que daí já de forma final, né? Já de forma finalizada. Bateria, baixo, teclado, voz, gravei tudo de forma analógica aqui, né, na ilha, em home studio. Aprendi a mixar, masterizar tudo e lancei. Isso foi em 2023. Né? Eu continuei fazendo mais músicas, né? Continuei fazendo mais músicas e tudo seguindo essa linha gótica, essa linha meio instrumental, né? Então começou a surgir umas coisas loucas, assim, sabe? Coisa que eu sempre deixo fluir, assim, né? Mas eu não estava entendendo o que era aquilo que estava surgindo, mas eu deixei vir, né? Que era um universo musical que era eu, só que numa outra vibração, dentro de um outro prisma de composição, de forma de compor, de forma de enxergar a estrutura da música. E eu percebi que isso não era Dance of Days, não era Mal de Caim, não era dele Altro. Então, Era era algo outra novo. coisa. Era uma outra expansão dimensional. Era, como eu falo, um poliverso, né? E foi aí que, para identificar o que estava nascendo dali, eu chamei de Cara Azul, que é uma brincadeira com Cara Azul, que é corvo em japonês, né? Kaira Zu, né? Então, Mais uma das suas referências, né? então. E ali eu comecei a misturar som experimental com som latino, eletrônico, gótico, punk, tudo que até coisa que eu gravei à noite aqui, né? Brutal, passarinho, ou não sei o que, tal, que eu mesma gravei, né? Sonoridades de tipo o Evento Pascoal, né? Gravando, batendo para pegar a percussão, né? E assim nasceu a Kaira Azul, né? Foi quando eu lancei os EPs. Eu lancei o Six Soul Hits, né? E aí tinha uma coisa que estava bem diferente ali, que eu estava misturando o punk com o reggaeton ali, né? Daí eu fiz Uma um mistura EP chamado, louca, trazendo a fiz um EP latinidade. chamado Esto é Punkaton, né? Que é o Punkaton ali, para também tentar entender o que estava acontecendo ali. Só que daí chegou um momento agora, que é onde eu tô, que entre a Kaira Azul e o Degênero do Mal de Caim, tinha umas músicas que ficaram em aberto, que foram as primeiras que eu fiz pós-Degênero e antes da Kaira Azul. E eu senti que eu não estava conseguindo ir adiante, porque já estava com esse buraco, né? Eu precisava lançar essas músicas aí primeiro. Então eu estou nesse momento trabalhando essas músicas do Mal de Caim, né? Que estão ali para ser compartilhadas, para depois, enfim, conseguir dar continuidade na Cara Azul nas coisas que eu estou fazendo. Deve ser difícil acompanhar tudo isso, né? Quanta coisa. Principalmente para eu que sou virginiano e absolutamente organizado, Nossa, perfeccionista. se as Deve coisas ser não estiverem na difícil. ordem certa, né? Para mim, eu vou te Tudo parafuso. tendo que encaixar. E você é o tipo de pessoa que faz, né? Eu lembro de estar no show de aniversário da Valsa e vocês comentarem, você e a Aline, a gente passou a noite fazendo essa decoração e tal, fazendo manualmente. Eu valorizo muito isso, de ser um bilhetinho que você faz, ser uma coisinha que a pessoa faz, que você colocou intenção, que você colocou as mãos, pode ser uma comida, uma cartinha, alguma coisa assim, que foi colocada as mãos, a intenção por completo naquilo. Eu acho muito legal, que vocês mesmas fazem. A questão de fazer a decoração à mão, né? A Aline traz muito isso. A Aline me ajuda com o meu figurino. Eu tenho umas ideias assim, sabe? Ó, eu quero uma asa desse tamanho, não sei o quê. Ótimos, inclusive, adoro. Vai assim, o vestido é assim, não sei o que, umas loucuras, né? E a gente faz tudo junto aqui na mão, com ideia, com tecido, com material orgânico. As coroas que eu tenho, né, de galhos, é tudo daqui, é tudo feito com material daqui da ilha, né? Então é bem natural mesmo, né? E eu acho muito legal ter essas lembranças, porque depois eu vejo foto na casa das pessoas que pegaram, ó, tem isso aqui, essa água viva. É muito legal. Trouxe uma lembrancinha. Isso é muito legal. É muito legal mesmo. E a Aline arrasando, né? Porque os figurinos, cada dia, uma novidade. As maquiagens também, sabe que eu sou desse meio da beleza, né? Eu sou maquiadora. E eu amo, sempre tem um delineadão, tem gráfico, tem uma coisa diferente. Gosto bastante. Nenê, muito obrigada, de verdade, por esse espaço. Adorei falar contigo, conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho das referências, que foi uma coisa que sempre me intrigou, sempre ficou ali na minha cabeça, de onde essa pessoa tira tudo isso. E a gente se vê no próximo show que tiver aqui em São Paulo. Estou sempre lá na Jai, sempre que tem show lá, estamos lá. Agora, né? 25 anos da Sala do Tem Fim, dias 12 e 13 de setembro. É o nosso próximo show. Até então, é a nossa data, né? Então é isso aí.
Muito obrigada, Nenê. Galera, sigam @da Dance of Days, sigam @da Nenê Altro. Temos arroba para Kaira também? Eu coloco tudo na descrição mesmo. do meu Instagram. Eu faço um card lá que tem todos os links, porque eu dou preferência para usar Bandcamp do que Spotify, essas coisas, porque é uma coisa mais próxima da artista. Ali a pessoa pode falar comigo, pode ler encarte, pode ver foto, pode menos, sei lá, mais humano, mais próximo. Então ali tá os links do Bandcamp. É isso, é Dance of Days, é aproximar, né? É o público pertinho. É isso, muito obrigada, gente. Sigam @hardcore.brasil e se quiserem mandar mais perguntas para a próxima edição com a Nenê aqui também, quem sabe teremos mais, e para os próximos também, indicar mais gente para falar com a gente aqui, podem deixar nos comentários. Obrigada e até o próximo.